Muito bom dia. Estamos aqui de volta aqui no nosso canal para debater aí acontecimentos históricos que já deviam ter sido comentados há algum tempo, mas por conta dos meus afazeres eu deixei baixar um pouco a poeira para comentar aqui. Nós estamos em novembro, passamos agora recentemente o dia de finados, mas passamos o mês de outubro, que foi um mês significativo para a história mundial. Não só para a história nossa, aqui dos brasileiros, que vivemos aqui a nossa realidade tão envolta em crise, mas também toda a humanidade. Quando eu falo humanidade, eu falo humanidade com H maiúsculo. Para aqueles que já devem se recordar de que data estamos nos referindo em outubro, eu me refiro especificamente, a duas datas históricas, inclusive próximas em termos de dias, entre o dia 24 e o dia 31 de outubro. E nós tivemos aí, no dia 24, a comemoração dos 100 anos da Revolução Russa. Assim como no dia 31 a gente teve também as celebrações pelos 500 anos da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. E quando eu falo em comemoração, eu falo em termos históricos, até porque mesmo lá na Rússia, a gente recebe as notícias de que o Vladimir Putin, ele, de forma oportunista, ele se distanciou das comemorações. A gente vê sim em Moscou várias comemorações aí, o que reflete aí toda uma discussão político-cultural de qual a influência ainda da luta dos revolucionários bolcheviques em 1917 para o 2017 que a gente vive hoje. Sociedades bem diferentes. 100 anos depois, a gente tem uma sociedade globalizada, capitalista e com cheio de suas mazelas. Mas também, 500 anos depois, quando Martinho Lutero, em 1517, ele publicou as suas 95 teses, um posteiro lá em Wittenberg, na Alemanha, revolucionando todo o cenário da Europa. A gente também tem, depois de 500 anos, um mundo bem diferente do mundo do Martinho Lutero, inclusive em aspectos religiosos. Agora, qual a relação que a gente pode fazer entre Martinho Lutero, há 500 anos atrás, e Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, o grande líder da Revolução Russa em 1917? Nós temos aí, gente boa, duas grandes reflexões que parecem tão distantes, tão longínquas do ponto de vista aí da relação entre política e fé, entre Estado e religião. Porém, a gente percebe, ao contrário, que esses conceitos, tanto o conceito de fé, quanto o conceito de Estado, o conceito de religião e o conceito de política, são conceitos que parecem isolados, mas que têm uma proximidade muito grande, sobretudo para nós em termos de humanidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, é o que eu trouxe para vocês aqui, para mostrar para vocês, duas referências bibliográficas. Primeira, texto clássico do Lutero, na edição bilíngue, da Liberdade do Cristão. Pequeno texto, um pequeno catecismo que o Lutero escreveu em vida. Isso há 500 anos atrás. E você tem aqui o manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e Friedrich Engels, do século XIX, que serviu de inspiração para o Lenin e para os seus revolucionários. A gente se acostumou, sobretudo no século XX, a pensar que essa expressão, essa palavra comunismo, e aquela célebre frase do Karl Marx, de que a religião era o ópio do povo, elas distanciariam totalmente a fé da política, em especial a fé do marxismo ou do próprio comunismo. Hoje em dia, com a chamada pós-modernidade, o tempo que a gente vive hoje no século XXI, em que você tem uma fusão de conceitos, essa coisa não é tão definida assim. Na verdade, o que a gente pode perceber numa certa fusão de conceitos
é que tanto aquilo que o Lutero buscou há 500 anos atrás, quanto os revolucionários russos liderados pelo Lenin buscaram há 100 anos atrás, tem seus graus de semelhança. Ambos eram movidos pela fé. O Lutero, movido pela fé que ele tinha, pela fé em Cristo, pela fé em Deus e pela possibilidade de mudar todo o cenário da igreja da época dele, de há 500 anos atrás. Uma igreja que se encontrava altamente corrompida e uma igreja que também era Estado. Levante-se em conta que a Igreja Católica era uma força poderosíssima 500 anos atrás, ainda é hoje, mas há 500 anos atrás era a Igreja Católica praticamente, havia uma aliança, né? Havia uma fusão entre a Igreja e o Estado. E todos os reis eram ungidos pelo Papa. Então você imagina a tarefa, né, do Lutero em desafiar toda essa estrutura, uma estrutura que não era só eclesiástica, era uma estrutura não só religiosa, era uma estrutura também estatal. E ele quase foi para a fogueira, ele escapou da fogueira para poder aí manter a sua pregação. Então o discurso de Lutero é um discurso de fé em Deus, mas também de fé em homem, da fé de que o homem ele pode se redimir, segundo a leitura que ele faz de Romanos na Bíblia, né? O homem ele se torna justo pela fé, e essa busca dos homens justos, essa busca dos homens que procuram se redimir, também não deixa de ser também a busca do novo homem proposta pelo Lenin e pelos revolucionários ao seguir a obra do Marx. Uma fé, uma crença numa nova sociedade, num novo Estado, num novo mundo e num novo homem. Um homem de uma sociedade comunista, se é que alguns podem assim falar, como Marx se referia na sua obra, mas sobretudo uma sociedade sem desigualdade, uma sociedade sem injustiça, uma sociedade sem violência de classe. Ora, essa sociedade mais pacífica não é muito diferente da sociedade que buscava o Lutero. Buscava o Lutero ao pensar homens livres, porque os revolucionários russos também pensavam em homens livres. Homens livres do jugo do Estado, homens livres da opressão estatal, homens livres de toda uma estrutura anacrônica, uma estrutura autoritária que colocava grilhões, que colocava correntes nas vidas das pessoas, tanto em seus corpos quanto em seus pensamentos. Então Lutero ele desenvolve com o seu pensamento uma crítica à sociedade medieval. Assim como o Lenin e seus revolucionários estabelecem uma crítica à sociedade industrial capitalista do século XIX. E ambos pensam um porvir de uma nova sociedade, um porvir de uma ruptura. Então, nesse sentido, Lutero e Lenin, a Reforma Protestante e a Revolução Russa, elas têm um ponto em comum, que é o ponto de ruptura. A ruptura é fundamental na sociedade. Por mais que os conservadores preguem a manutenção do que está aí, a manutenção da nossa sociedade, como ela deve ficar sempre, os revolucionários estão lá para indicar um novo caminho, para indicar um novo. E foi isso que aconteceu com Lutero, para os que acreditam, para os que são religiosos, inspirado na vontade divina, inspirado no Espírito Santo, e isso que aconteceu também aos revolucionários marxistas, inspirados pelos textos da economia política do Karl Marx. Hoje, a gente vive hoje no século XXI, esse século de tanto descrédito em relação a tantas coisas, descrédito também, desconfiança em relação à política, mas também em relação à religião. Em relação à política, a gente percebe que apesar da Revolução ter obtido êxito em 1917, a gente percebe que a Revolução Russa ela pagou um alto custo, um alto sacrifício em termos de vidas humanas e em termos de credibilidade ideológica. Porque depois da Revolução veio o autoritarismo, veio o totalitarismo. Veio Stalin dando uma faceta, e veio a Guerra Fria dando uma faceta muito mais violenta e antidemocrática dos propósitos emancipadores da Revolução de 17. Isso custou muito caro a credibilidade do marxismo enquanto pensamento e gerou toda uma série de polêmicas que existem até hoje. E que eu me arriscaria dizer até que se acentuam até hoje, justamente por conta da clássica divisão entre direita e esquerda e de uma certa diabolização do marxismo enquanto algo
enquanto um pensamento que seria tolhedor da liberdade e da democracia. Em relação à religião, né, Lutero teve a sua proposta muito nobre e abençoada de pensar uma nova sociedade, desenvolver uma nova igreja, uma igreja fincada na leitura da Bíblia e não tanto na interpretação dos papas, uma igreja que rompeu com a poderosíssima máquina da Igreja Católica e uma igreja que hoje, né, se fragmentou em diversas igrejas, em milhares de igrejas, em milhões de igrejas, todas elas com denominações diferentes, mas com a proposta semelhante, que é trabalhar a livre interpretação das Escrituras. O grande problema é que no século XX a gente teve, né, com essas milhares de igrejas, cada uma delas com uma concepção, uma leitura bíblica diferente, o próprio em particular, nós tivemos também o surgimento do televangelismo e da chamada teologia da prosperidade, uma vez que, como a livre interpretação da Bíblia ela foi determinada pela reforma, foi o resultante da reforma, você tem várias interpretações do texto bíblico, inclusive de que a palavra bíblica pode levar ao lucro, à prosperidade. Pois bem, em função disso, surgiram uma série de igrejas, né, que a gente denomina hoje, né, de neopentecostalismo, neopós-pentecostalismo, que, a exemplo hoje da Igreja Universal, de várias igrejas que se espalham pelo mundo, enfatizam muito mais a questão material, né, ou mesmo a cobrança do dízimo, do que a própria palavra divina. Isso gera todo um descrédito, todo um questionamento. Pois é, então você imagina hoje que muitas pessoas que são descrentes com a política, que são descrentes com o comunismo, porque acham que isso é autoritário, também são descrentes com a religião e descrentes com o protestantismo, por entender, né, que a palavra evangélico está associada à exploração, está associada a engano, está associada a lucro, e está associada também a uma forma autoritária de se ver a vida. Até porque muitos evangélicos seguem uma posição conservadora, uma posição contrária à ruptura, que inclusive é contraditória com a própria proposta da reforma protestante, que era uma proposta de ruptura, e você tem alguns evangélicos contrários às rupturas, e que ao contrário, se aproximam cada vez mais daquele velho catolicismo combatido pelo Lutero, né, aquele catolicismo de indulgências, aquele catolicismo de ver o sagrado enquanto uma mercadoria, né, enquanto um bem de consumo, do que necessariamente uma palavra que redime, uma palavra que liberta. Então, a gente percebe, né, também esse descrédito, não só em relação à política, em relação ao marxismo, em relação à Revolução Russa, mas também em relação às propostas da reforma. Para onde iremos? Pois bem, para concluir aqui minha observação, eu diria o seguinte: acho muito válido e muito importante a gente comemorar, né, e sobretudo descobrir o significado histórico do que é você ter 500 anos de reforma protestante e o que é você ter também 100 anos de Revolução Russa. Mas o mais importante é a gente poder retirar lições disso. Lições mais do que significativas, levando-se em conta não apenas os acertos, mas principalmente os erros. Porque, como diz o provérbio popular, né, errar é humano, e muito se errou, tanto em nome da fé quanto em nome da política. Acredito que temos um desafio muito grande, principalmente para novas gerações, principalmente para a geração do meu filho, que hoje é uma criança e um dia será um adulto, e depois se tornará uma pessoa madura como eu. E vai ter que enfrentar uma nova sociedade com novos desafios. E esses novos desafios envolvem, né, a gente poder absorver a contribuição do passado e, sobretudo, poder compreender o significado das rupturas e como as rupturas são necessárias, essenciais até mesmo, e como elas podem ser conduzidas. Assim como pensava Lutero, assim como pensava Lenin, eu tenho fé em Deus, mas também tenho fé no homem, tenho fé no espírito humano. E talvez o significado desses dois eventos históricos, para mim, seja justamente reforçar essa fé. Reforçar a fé que eu tenho na humanidade, a fé que eu tenho nas mudanças, a fé que eu tenho tanto em mim quanto em você. Tá bom? Então, por hoje, a gente termina essa reflexão. Quem gostar, né, poste esses comentários. Se puder divulgar nosso canal, eu agradeço. E até a próxima, para novos debates, aí, orientações e dicas de livros, né, para que a gente possa aí, manter esse papo agradável. Tá bom? Tenham um bom dia para todos e fiquem com Deus. Até mais.